Jaqueline, estamos prontos aqui para começar, tá bom? Tá bom, deixa eu só perguntar como que vocês pensaram a dinâmica? Se eu vou comentar trabalho por trabalho ou se tem um comentário mais geral? Isso, a gente vai começar com cada um, com eles apresentando o trabalho em bloco, e depois você pode fazer seus comentários em bloco também na sequência, na ordem que você considerar mais interessante. Então, se você quiser fazer comentários gerais e depois comentar um por um, ou se você quiser já passar um por um, não tem muito, a ideia é que não seja mais um diálogo, uma troca, então não tem um formato muito rígido. Pode escolher a maneira que você acha mais interessante para fazer seus comentários e considerações, tá bom? Tá ótimo. Então, Obrigada. tá bom. Nós estamos gravando também, porque o intuito é que a gente suba esses debates para o nosso canal do YouTube. Tem algum problema da sua parte da gente gravar e publicar? Não, tranquilo. Então, tá bom. Então, eu vou passar a palavra para a Marina, que vai fazer a abertura oficial da mesa. Obrigada, já. Boa tarde e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso quinto ciclo de debate discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais, o CERI-FACAMP. Eu sou Marina Zerpelon, aluna do segundo ano de Relações Internacionais e monitora no CERI-FACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais na FACAMP, em formato de projetos de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 30 de outubro a 14 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a nona mesa do quinto ciclo de debate discente do Série FACAMP, intitulada Tecnologia e Política, os dados e a democracia, do nosso grupo de estudos sobre tecnologia. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos boas-vindas à nossa convidada, Jaqueline Trevisan Picato. Jaqueline é coordenadora da área de pesquisa de governança e regulação da Data Privacy Brasil. Jaqueline, nós agradecemos a sua presença e a sua disponibilidade para participar em nosso ciclo de debate discente. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de seis trabalhos que analisaram as Big Tech: Google, Apple, Microsoft, Meta e Amazon, a partir de uma visão crítica sobre a captação e utilização de dados de seus usuários em seus modelos de negócio. Darei a palavra para cada um dos alunos que possam falar um pouco sobre as respectivas empresas que pesquisaram e sobre as discussões do grupo de estudo sobre tecnologia. Antes de iniciarem suas falas, por favor, apresente seu nome e quais empresas pesquisaram. Ao final da apresentação, damos a palavra para a debatedora realizar seus comentários. Boa tarde, Jaqueline. Meu nome é Giovanni. Eu pesquisei sobre a empresa Apple, porém é importante situar que todos os trabalhos, todas as pesquisas que desenvolvemos sobre as Big Techs, elas são fruto do grupo de estudos sobre tecnologia que nós organizamos durante o semestre passado. Então, o que nós vamos apresentar aqui hoje é o resultado da pesquisa que nós desenvolvemos. E o líder do grupo é o Júlio, ele não está aqui presente, ele está em outra mesa também aqui no ciclo de debates. Então eu vou assumir a fala dele no resultado. Vou apresentar o resultado final do que ele produziu, das pesquisas que ele desenvolveu dentro do grupo de estudos. Esse semestre, o tema que nós investigamos foi a ascensão das Big Techs e riscos para a democracia. A nossa leitura obrigatória é o livro Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, do Evgeny Morozov. Então, a discussão do Morozov permeia toda a argumentação nossa sobre as Big Techs que nós desenvolvemos durante o grupo de estudos. Então,
Como resultado final, nós produzimos uma série de posts que foram publicados no Instagram do SERI. Então, cada pessoa desenvolveu um roteiro e os posts foram publicados. Então, o que vamos apresentar aqui hoje é o resultado dessas publicações. A primeira publicação foi feita pelo Júlio, que ele explica mais sobre a bibliografia, quais são os argumentos principais do Morozov sobre a ascensão das Big Techs e os riscos, os desafios que elas colocam frente à democracia. Então, ele começa argumentando, ele se situa no contexto pós-Guerra Fria de transformação na organização política, econômica e social, na qual o mercado ele sofreu também com as revoluções das tecnologias e avanço das tecnologias digitais. Nesse sentido, ele vê essas transformações como um processo social que está ligado ao contexto histórico e social. Então, a ascensão das Big Techs, ela não pode ser dissociada dessas transformações sociais e econômicas, nessa relação de causa e efeito, tanto das relações sociais e econômicas, quanto das Big Techs, ascensão das tecnologias digitais. O Morozov argumenta que a proposta das Big Techs é em converter os direitos conquistados, como a liberdade de expressão, segurança e transporte, em serviços eficientes proporcionados pelo setor privado e desprovidos de garantias. Então, Morozov ele tem um olhar crítico às Big Techs, às tecnologias digitais, e questiona se elas vieram para resolver os problemas da modernidade ou se apenas acentuam as contradições contemporâneas do capitalismo. Nesse sentido, ele apresenta que foram feitas diversas promessas pelas Big Tech, pelos serviços que elas oferecem, como o de transporte barato. Porém, o que a gente vê em relação aos serviços de transporte de aplicativo é uma precarização do serviço, mal remunerado, com horas exaustivas de trabalho. Então, há uma perda dos direitos trabalhistas que foram duramente conquistados com o passar das décadas, dos séculos. Também a promessa de estadias mais baratas, porém isso ocasiona especulação imobiliária. Tanto que eu pesquisei recentemente, em Nova York, não é mais permitido estadias no Airbnb que não chegue ao mínimo de 30 dias, justamente para oferecer às famílias estadia e moradia, visto que há uma especulação imobiliária que tira famílias dos seus espaços, que nega a elas um espaço para viver. Também a promessa de conectar as pessoas, porém isso possibilita o desenvolvimento de serviços de propaganda que podem expressar algum risco à democracia. E isso é algo que a gente explora em diversos dos nossos posts ao estudar, nos aprofundar no estudo das Big Techs. Todo esse processo é resultado do neoliberalismo e é um processo individualizante. Então, o Morozov diz que as tecnologias digitais, a ascensão das Big Techs, coloca em xeque o coletivo, visto que que as tecnologias digitais cada vez mais acentuam a individualidade. Nesse sentido, a população, junto a isso, a população não tem conhecimento. Melhorou agora? Nossa, melhorou muito. Perdão, continuando. Junto a isso, a população não tem conhecimento sobre todo esse processo, sobre como a gestão dos dados, das informações dos indivíduos pelas Big Techs acaba por colocar riscos à democracia e ao próprio individualismo. Então, o Morozov argumenta que é necessário trazer um novo sentido às tecnologias digitais por meio de uma nova ética democrática e pela retomada da cidadania. Nesse sentido, seria necessário trabalhar pelo bem comum e também, portanto, seria preciso superar esse processo individualizante. Porém, o grupo como um todo teve uma crítica a essa sugestão do Morozov, visto que é muito subjetivo pensar uma nova ética que não seja individualizante
enquanto a população afetada está inserida nesse processo, não tem conhecimento sobre ele. Então, nós não vemos como é possível pensar essa nova ética, visto que é algo muito subjetivo. Nesse sentido, superar esse processo é um grande desafio. E a própria coletividade na era digital é um desafio a superar o individualismo, porque todos os movimentos que nós vemos que ocorrem dentro do mundo digital, muitos são movimentos ufanistas, movimentos xenofóbicos e também que acabam acentuando a violência nos seus argumentos e também acaba superando as barreiras virtuais, transforma em violência física. Então, a própria coletividade na era digital acaba se tornando um desafio para superar essa individualização na era digital. Então, o Morozov coloca como solução um compromisso crítico e dinamismo empresarial. Porém, como as Big Techs são promotoras desse processo individualizante, nós também não vemos muito como essa nova ética, esse novo modo de pensar, o negócio dessas Big Techs pode contribuir para a superação desses desafios. Essa é a discussão geral que permeia toda a discussão de cada Big Tech que a gente analisa. E, nesse sentido, o segundo post da nossa série é sobre o Google, que também foi produzido pelo Júlio. Bom, a gente começa cada post explicando um pouco mais sobre o negócio de cada Big Tech, como elas estabelecem o negócio, porcentagem de contribuição de cada coisa para os seus lucros e também como essas Big Techs apresentam um desafio, seja a democracia, seja qual for outro processo, qualquer outra questão. Então, tratando especificamente sobre o Google, em 2022, a empresa foi a quarta com o maior valor de mercado, com 251 bilhões de dólares, e essa empresa tem como missão organizar as informações para que sejam universalmente acessíveis e úteis. Primeiramente, a gente analisa a composição dos lucros da Google e também os principais serviços oferecidos, que são serviços gratuitos. A quarta empresa com maior valor de mercado, em sua essência, oferece serviços gratuitos às pessoas, sendo eles a sua ferramenta de busca, o YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play. Então a gente questiona como que a Google faz dinheiro, da onde que vem essa receita, da onde que vem o lucro da empresa. Em 2022, o Google arrecadou 280 bilhões de dólares, sendo 81% dessa receita oriunda do Google Advertising, ou seja, um serviço de propaganda do Google, que é oferecido a outras empresas que queiram anunciar através da plataforma. Outros 12%, que é a segunda maior porcentagem, é do Google Drive, um serviço de nuvem, um serviço de banco de dados que armazena em nuvem os dados dos indivíduos ou de empresas. Visto essa porcentagem muito alta da participação serviços de propaganda oferecidos pelo Google, a gente vê que a popularidade do serviço é transferida em mercadoria. Essa popularidade do Google acaba por transformar a publicidade na sua maior fonte de receita da empresa. Segundo o Google, são esses serviços de publicidade que possibilitam a oferta de serviços gratuitos para a maior parte da população. E a empresa também diz que não vende as informações ou os dados coletados. O Google também defende que torna o serviço mais útil, que esse serviço de propaganda ofertado pelo Google é o que transforma, o que torna o serviço muito mais útil para o usuário, visto que é a coleta de dados que direciona o conteúdo de acordo com o interesse de cada indivíduo. Então, a empresa divulga o serviço de propaganda direcionada como algo muito mais benéfico para a população como um todo. Frente a isso, nós identificamos dois principais desafios, dois problemas que aparecem junto com esse serviço de propaganda direcionada do Google. O Morozov, ele argumenta, pensando nisso, que a gente pode entender a missão do Google
como monetizar toda a informação do mundo e torná-la inacessível e lucrativa. Porque quem armazena as informações, quem direciona o conteúdo é a empresa. Portanto, a gente interpreta que, com base no Morozov, quem direciona o conteúdo, quem detém os meios, o meio de transferência de informações, pode gerenciar as informações e quem tem o acesso a elas, e dessa forma direcionar o conteúdo da melhor forma possível. E é dessa forma que o Google conquista a maior parte dos seus lucros. E outro desafio posto frente a isso é em relação à privacidade, visto que a monetização é feita através do direcionamento desse conteúdo, o que isso torna o serviço ainda mais valioso, visto que quem vai receber essa propaganda, esse conteúdo direcionado, é alguém interessado no serviço, seja lá o que for, é um conteúdo direcionado, portanto, o valor agregado ainda maior, visto que aquele alvo da propaganda é quem é mais propenso a comprar algum serviço ou algum produto. E isso coloca em xeque a privacidade dos usuários, visto que não é claro o modo que as informações são armazenadas ou quem tem acesso a elas. A gente sabe que o Google preza pela privacidade, porém a gente não sabe até que ponto, a gente não sabe como que é o meio de coleta, armazenagem e quais são os termos de uso de fato, como que o Google utiliza essas informações. Então, no final, a gente interpreta que não é a publicidade que garante o serviço gratuito, é o serviço gratuito que proporciona esse serviço de publicidade do Google, porque é o serviço gratuito que atrai as pessoas a oferecer esses dados, e a partir desses dados o conteúdo pode ser direcionado. Então, a gente vê uma relação de causa e efeito na qual é o serviço gratuito que possibilita o serviço de maior receita da empresa. Essa é a publicação do Google, também feita pelo Júlio, e agora a gente avança para a publicação que eu fiz a respeito da Apple. A Apple é a maior empresa com valor de mercado do mundo atualmente, e em 2022, ano passado, ela tinha o valor de 482 bilhões de dólares. O seu principal negócio é com base em hardware, software e serviços e aplicativos digitais. Os valores da empresa, segundo ela, são a acessibilidade, a educação, meio ambiente, responsabilidade e privacidade. Todos esses serviços e também o sistema operacional, o iOS, que é usado em todos os seus smartphones e também em tablets, reforçam o valor da privacidade como fundamental, visto que são serviços digitais e também sistema operacional da empresa que possibilitam a maior arrecadação de receita dela. Então, a privacidade é um valor importante para a Apple que ela reforça publicamente. A privacidade também é considerada um direito humano, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, presente no artigo 12. Um evento que destaca a privacidade como um direito humano é o vazamento de informações de documentos realizados por Edward Snowden, um ex-funcionário da National Security Agency, que revelou uma série de programas de espionagem em 2013 a partir da divulgação desses documentos sigilosos. Como um dos resultados disso, foi descoberto que a Merkel, então chanceler alemã, e a Dilma Rousseff estavam sendo espionadas, investigadas por esses programas de espionagem. Isso chamou muita atenção da comunidade internacional e, como resultado, o Brasil e a Alemanha enviaram um rascunho de resolução que foi adotado pela Assembleia Geral em 2014, se eu não me engano. E o resultado desse rascunho sobre privacidade foi a inserção de um item na agenda do Conselho de Direitos Humanos sobre privacidade digital, que reforça a privacidade como um direito humano fundamental, também segundo o artigo 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nesse sentido, os direitos humanos, o direito à privacidade, os direitos humanos em relação à privacidade também se estendem aos meios digitais.
E as empresas que armazenam, gerenciam e coletam os dados têm responsabilidade e dever de garantir a privacidade dos seus usuários. No entanto, o debate em relação às Big Techs, ele acaba se tornando um debate muito mais técnico, que chama muito menos atenção a outras questões políticas, econômicas e também de defesa e proteção dos direitos humanos. Então, qualquer pessoa que acuse as Big Techs ou um serviço digital, na verdade, interpretado como uma crítica ao progresso tecnológico, à tecnologia como um todo e, no limite, até mesmo ao progresso no geral. Então, qualquer crítica direcionada às Big Techs em relação à violação de direitos humanos, de coleta de dados e de violação da privacidade dos usuários é muito mal interpretado. Porém, a gente argumenta que o interesse das Big Techs não diz respeito à privacidade. A gente pensa, com base no nosso estudo, a gente vê que as Big Techs constantemente violam o direito à privacidade. Esse é um direito que é constantemente violado pelas Big Techs em prol dos seus interesses, pelo seu interesse pelo lucro. Nesse sentido, ao estudar a Apple, a gente vê que o direito à privacidade é um dos seus valores, e ela defende isso publicamente. No entanto, não é isso que nós notamos na prática. Publicamente, o CEO da Apple, Tim Cook, também reforça a necessidade da existência e reforço de leis de proteção de dados e segurança digital. No entanto, claramente a Apple faz lobby para tentar barrar essas leis. Anualmente, a Apple gasta em torno de 7 milhões de dólares justamente para tentar suavizar ou barrar a lei de proteção de dados, justamente para ela coletá-los, e não sabemos ao certo o que a empresa pode fazer com esses dados. Que a gente interpreta que pode ser uma ameaça aos direitos humanos, direito à privacidade e, no limite, também um risco à democracia, visto que é possível que o direcionamento de conteúdo, como também discutido no post anterior, possa promover partidos políticos ou candidatos, como a gente observa, fica muito evidente no escândalo da Cambridge Analytica, uma empresa britânica que foi contratada pela campanha do Donald Trump e atuou com propagandas direcionadas para potenciais eleitores do candidato. Também a Apple, uma investigação do Washington Post revelou que a Apple autoriza desenvolvedores de aplicativos a incluir, possibilita que eles incluam softwares que enviam dados a outros servidores que não pertencem à empresa. E isso é uma violação ao próprio termo da Apple, que viola sua própria política de privacidade. Nesse sentido, a gente nota que a privacidade, que é um direito humano fundamental, acaba se transformando em uma mercadoria, a mercadorização dos direitos humanos. É assim que a gente fecha o argumento dessa publicação sobre a Apple. E agora eu vou passar a palavra para a Camila, que também produziu o post sobre duas Big Techs. Oi, Jaqueline, eu sou a Camila. Eu produzi duas pesquisas. A primeira é sobre a Meta e a segunda é sobre a Microsoft. Eu vou pegar o gancho do Giovanni e eu vou falar sobre a Meta, porque a Meta, na verdade, ela é o novo nome do Facebook, né? E o Facebook foi justamente a empresa que foi responsável pelo escândalo da Cambridge Analytica em 2018, porque foi revelado que o grupo do Facebook estava pegando os dados dos usuários e revendendo para que fosse utilizado na campanha política do Donald Trump. E o grande destaque, a grande problematização disso é que a gente tem as redes sociais, uma ferramenta que os usuários usam todos os dias, que as pessoas usam todos os dias, fornecendo dados sobre o que estava angustiando eles socialmente, politicamente, economicamente. E assim as campanhas políticas elas conseguiam justamente pegar esse ponto, pegar na ferida, vamos dizer assim, para fazer uma propaganda política que conseguisse mobilizar os eleitores, para que conseguisse mobilizar as pessoas a favor daquele candidato.
Por conta desse escândalo, o Facebook mudou de nome, que hoje é a nova Meta. Só que a gente entra nessa discussão que é justamente onde o Morozov vai, que até onde a gente tem, a gente está tratando de liberdade, a gente está tratando de livre-arbítrio, sendo que a gente está, os nossos dados, eles são consumidos, os nossos posts são consumidos, e isso gera uma propaganda forçada que não é só por meios da informação, da tecnologia, mas que também atinge o campo social e o campo político, como é justamente o caso do Donald Trump. E o que eu vou relacionar um pouco com a pesquisa também da Microsoft, porque a Microsoft ela é uma empresa, ela é uma grande big tech e que a propaganda dela, o valor dela, supostamente é fornecer serviços para melhorar a produtividade do consumidor, só que a Microsoft ela é uma empresa que ela está em vários ramos. Ela não é só o pacote Office que a gente conhece, ela não é só o serviço Windows dos computadores, mas a gente tem também que a Microsoft ela fez a aquisição do Xbox, da marca Xbox, do LinkedIn, do Skype, e a gente tem então uma empresa que ela está em todos os âmbitos da vida de um usuário. Ela está tanto no campo do lazer, como exemplo a Microsoft, ela está tanto no campo da produtividade, como por exemplo o pacote Office ou o LinkedIn, ela está em como a gente se comunica, por exemplo, do Skype, e a gente já teve um vazamento de que a Microsoft, em 2011, se não me engano, ela entrou em um escândalo, porque foi denunciado que o Skype, por meio do Skype, a Microsoft tinha registro de conversas e comunicações dos seus usuários. E hoje em dia a Microsoft ela é conhecida e reconhecida como a empresa que fornece a maior, como é que eu posso dizer? Ela é a maior no nicho de armazenamento em cloud, armazenamento na nuvem. E aí não é só em questão sobre o armazenamento na nuvem em termos do usuário, então não é só sobre as memórias no OneDrive, por exemplo, que a gente compartilha, os documentos que a gente consegue acessar, mas é sobre tudo que a Microsoft oferece, ela está armazenando no seu serviço em nuvem e, por tabela, tudo isso está disponível para um grande serviço de vigilância que a Microsoft tem acesso como hospedeira desse serviço. E aí a gente tem os escândalos tanto da Skype quanto do Facebook mostram que os nossos dados eles conseguem ser comercializados, eles conseguem atingir fins políticos e serem utilizados para influenciar o nosso dia a dia. A crítica do Morozov é justamente que, nesse sentido, a gente acaba tendo uma condução forçada dos nossos meios de vida e a rede social acaba sendo um intermediário para que a gente tenha para que se reforce os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de pensamento, e que assim as pessoas, tanto as marcas quanto os políticos, consigam justamente atingir os nichos onde os usuários se encontram. Eu vou passar agora para a Ana, para ela falar sobre a Amazon. Boa tarde, Jaqueline, muito obrigada. Eu sou a Ana Júlia Bachur, do primeiro ano de Relações Internacionais. Eu vou falar sobre a Amazon. Bom, a Amazon é uma empresa estadunidense de tecnologia e computação em nuvem, fundada pelo bilionário Jeff Bezos em 1994. Ela é especializada em vendas online e oferece diversos serviços, como plataformas de streaming de séries e filmes, música, e tem também o serviço de voz, a Alexa deles, que é muito famoso. Eu vou falar mais sobre ela mais para frente. Bom, a Amazon é conhecida por ter uma prateleira virtual. Ela oferece de tudo, praticamente. E o seu site cresceu muito ao passar dos anos. E isso fez com que ela se tornasse uma plataforma que controlasse cada vez mais as atividades econômicas globais. Ela oferece produtos de outras empresas e, por isso, ela consegue controlar o mercado, controlar a comercialização dos produtos, sempre se beneficiando, sempre determinando os preços que ela quer e também vendendo seus próprios produtos. A Amazon é conhecida por copiar produtos de outras empresas e acabar vendendo por um preço mais barato e também destacando seus produtos na sua página, então fazendo
com que os produtos da Amazon sejam comprados cada vez mais, o que leva a várias empresas a acabarem falindo e tendo que ou vender sua empresa para a Amazon ou acabar extinguindo mesmo. E isso. Perdão. Isso elimina a concorrência e estabeleceu um grande monopólio da Amazon. Ela é o principal serviço de vendas online do mundo e não tem outro que concorra realmente nas mesmas proporções. O acesso aos dados dos usuários também é uma questão muito comentada pela Amazon. Eles possuem estratégias que envolvem os seus produtos e os dados dos clientes. Então, por exemplo, com o Amazon Kindle, que é o serviço de leitura da Amazon, eles oferecem todos os livros do mundo que você pode ou comprar ou já ter acesso pela plataforma. E com base nas suas leituras, a Amazon coleta dados que vão te oferecer propagandas que são baseadas nos seus dados para que você consuma cada vez mais. E isso eles fazem com todos os produtos deles, com todas as plataformas deles. Então, no Amazon Prime Video, todas as séries e filmes que você assistir, eles vão computar isso nos dados deles, fazer com que você se mantenha conectado por mais tempo, dando assim mais dinheiro para a Amazon cada vez mais. E com relação à Alexa, a Amazon fornece o usuário, quando ele vai utilizar qualquer serviço da Amazon, ele fornece o acesso, ele permite o acesso da Amazon dos seus dados. Então, principalmente com a Alexa, essa é uma questão que é muito comentada, porque ela é um serviço de voz que te escuta o dia inteiro. Você pode não estar falando com ela, mas ela sempre vai estar te ouvindo. Então, eles escutam tudo que você fala, todas as suas preferências, qualquer questão que seja relevante para potencializar o seu consumo, a Amazon vai usar esse dado para realmente entrar na sua página da Amazon, oferecer produtos que são compatíveis com o que você esteve comentando, que você precisava. Então, é uma questão que muitas pessoas criticam da Amazon, de certa forma, porque eles acabam criando esse monopólio global, porque eles têm acesso a tudo. E eles podem realmente personalizar tudo com base que você consuma cada vez mais. E esse monopólio da Amazon, ele cresceu bastante nos anos 1900, bem quando a empresa começou, porque nos anos 1990, os Estados Unidos tinham as leis anti-monopólio e elas foram enfraquecidas, então a Amazon conseguiu baixar muito o preço dos seus produtos, fazendo a prática do dumping, e com isso várias empresas acabaram não conseguindo concorrer, porque não tinham tanto poder da Amazon, então seus produtos ficavam mais caros. E com isso, a Amazon conseguiu acabar com várias empresas e estabelecer esse monopólio. Bom, com isso, eu finalizo o meu post. A conclusão é de que a Amazon tem cada vez crescido mais e que a concorrência acaba sendo eliminada cada vez mais e que os dados também são utilizados para potencializar essa prática. Muito obrigada. Então, agora passaremos para os comentários da professora Jaqueline. Jaqueline, fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações na ordem que preferir. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Beleza. Bom, quero parabenizar, então, os trabalhos aí do Giovanni, da Camila e da Ana Júlia. Também do Júlio, né, que não está presente. Primeiro que eu fico, assim, muito feliz de ver um grupo de estudos tratando dessas temáticas no curso de RI. Quando eu fiz a minha graduação em RI, quase 10 anos atrás, a gente não discutia esses temas ainda. Era tudo muito novo. E eu fui atrás de pesquisar sobre isso e não tinha muito com quem dialogar. Então, eu fico bem feliz de ver os grupos de estudos tratando desses temas e esses diálogos acontecendo na graduação. Fico muito feliz mesmo. Eu acho que vocês fizeram trabalhos assim que são ótimos diagnósticos, né, dessa questão das Big Techs, de como elas funcionam. Acho que são trabalhos totalmente necessários
Eu quero comentar um pouco mais na linha de ação a respeito desses diagnósticos, porque vocês não chegaram a encaminhar tanto essa parte. Então, vou fazer um comentário mais geral e depois eu posso especificar alguns pontos das empresas, né, em específico que vocês mencionaram. Eu gostei muito que vocês tiveram essa pegada dos processos de datificação, né, esses processos que, a partir do uso dos dados, afetam a vida em sociedade, relacionando isso com a democracia. Eu acho que essa é a grande questão, talvez, da nossa geração, né, de como que a gente lida com todos esses dados, com todas as empresas, ou até os estados nacionais, que coletam esses dados também de nós. Como que a gente lida isso, como que os próprios processos democráticos lidam com isso. Então, acho que foi uma sacada muito boa de ter esse viés e de questionar, né, como vocês colocaram no início, acho que o primeiro trabalho foca mais nisso, de como que a gente tem acesso a essas tecnologias. De um modo geral, a gente tem um acesso até fácil, né, de ter um smartphone, um computador, de criar uma conta ali no Facebook, por exemplo, mas muitas das pessoas não têm conhecimento de como esses serviços realmente funcionam, né, de por que é gratuito. Então, vocês colocam isso muito bem nos primeiros trabalhos ali, principalmente do Google, né, de explicar essa troca, né, dos dados e a questão da publicidade. Ou, às vezes, muitas pessoas até sabem disso, mas não se importam de ter, né, os dados colocados ali e receber o conteúdo que ela gosta no feed dela. Então, pensar uma nova ética para todo esse processo é uma questão muito complexa, né? Não é simples, não tem uma resposta assim única. Eu acho que a gente tem uma série de ações que estão acontecendo e que questionam isso e que tentam, de uma certa maneira, lutar contra isso ou, pelo menos, mitigar os danos que advêm disso, porque esse processo também traz muitos benefícios, né? A gente tem muitas vantagens de ter esses serviços à mão, mas também tem uma série de desvantagens que às vezes a gente não vê assim no dia a dia, não vê tão claro. E aí essa questão também que vocês trazem do individualismo e da coletividade, eu acho que muitas das ações que a gente está vendo hoje contra essas big techs vêm nesse sentido da coletividade exatamente, né? Então a gente vê, por exemplo, o Estado Nacional às vezes indo muito contra essas empresas ou questionando a ação dessas empresas, pensando mesmo no coletivo e pensando que, poxa vida, chegou num ponto que essas empresas já são estados por si só. São tão poderosas quanto países, têm PIBs de países maiores que de muitos países, né? O lucro equivalente ao PIB. E aí, eu acho que a questão principal, e que o Morozov trabalha muito, né, é a questão da soberania digital. Então, você vai confiar, por exemplo, entregar todos os seus dados para a empresa, e a empresa vai te prestar um serviço que é tão fundamental, que é quase um serviço que deveria ser público, né? Por exemplo, é só vocês pensarem quando cai o WhatsApp no Brasil. O Brasil para totalmente. É um serviço básico, é um serviço totalmente necessário para todo brasileiro. E isso não é só no Brasil, a gente tem vários outros países com essa mesma dependência. A Índia, por exemplo, que é uma das maiores democracias do mundo. Então, esse serviço, essa conexão de dependência é uma questão que leva a pensar a soberania digital, ou seja, os países pensarem por que eu não vou fornecer esses serviços ou por que eu não devo ter os dados dos meus cidadãos e não uma empresa norte-americana. Vocês repararam que todas as empresas que vocês analisaram são dos Estados Unidos. Inclusive, uma dica aí para um próximo grupo de estudo, focar nas empresas chinesas também vai dar muito o que falar. Mas então tem essa dicotomia de você, tá, será que eu confio meus dados para essas big techs? Será que eu confio meus dados para o governo? O quanto que o governo acessa esses dados coletados pelas big techs? E aí o caso Snowden, acho que é o maior exemplo disso, né, que vocês citaram. Então, lá em 2013, a gente viu que o governo dos Estados Unidos estava tendo acesso direto às bases de dados dessas empresas. E aí vem uma ação internacional de constrangimento aos Estados Unidos, né, nas questões de espionagem, nas questões de direitos humanos, e que o Brasil vai com uma política externa muito forte nessa época contra os Estados Unidos, né, acontece uma crise diplomática, para falar, olha, isso não está certo, né, a gente precisa rever essa centralidade da internet que existe nos Estados Unidos e que essas empresas estão tomando conta. Então, aí eu acho que a gente tem dois tipos de ações
e que eu trabalho numa tese que eu acho que elas crescem muito exatamente depois do caso Snowden, não que antes disso não tinha. Se vocês pesquisarem nos anos 2000, a Microsoft foi muito perseguida pela União Europeia, por exemplo, nas questões de monopólio, né? Então, por conta do sistema Windows, vinha tudo integrado. Você já tem várias questões anteriores, mas a partir do caso Snowden, eu acredito que o Estado Nacional acaba olhando para essa questão com outros olhos. E a partir dali, essas questões relacionadas à internet, à coleta de dados, elas passam a ser um tema da alta política. Então, você acaba tendo dois campos de ações. Você tem ações mais nacionais, e aí você vai pegar muito uma galera do direito estudando isso, e que a gente tem que ter um conhecimento também mínimo, assim, para poder analisar toda a conjuntura, que é, por exemplo, em 2014, em meio a essa crise diplomática do Snowden, o Brasil aprova o Marco Civil da Internet, que é a primeira lei desse tipo no mundo todo, né, com uma espécie de constituição para a internet, onde é colocado ali o respeito à privacidade, à liberdade de expressão, uma série de outras questões. Então, tem essa ação mais nacional e mais legislativa, e que a gente está batalhando muito até hoje, porque tem várias tentativas, por exemplo, aqui no Brasil, de alterar o Marco Civil. Depois a gente aprovou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi no ano do caso da Cambridge Analytica. Então, outro caso, né, que estourou e que fez o legislativo, o poder executivo falar, nossa, mas espera aí, isso está errado, preciso fazer alguma coisa. E aí vem uma lei que aqui no caso brasileiro já vinha sendo debatida há muito tempo, mas só foi aprovada depois desse escândalo da Cambridge Analytica. E quando a União Europeia também coloca a sua lei de proteção de dados, que acaba sendo uma base muito forte para todo mundo. Então, a União Europeia tem, né, aquele efeito Bruxelas que acaba influenciando. E isso, pela União Europeia, veio muito do Snowden, porque esse lobby, até que vocês comentaram, né, as empresas fazem lobby nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Então, mesmo na União Europeia, esse lobby era muito forte. Quando acontece o caso Snowden, em 2013, esse lobby perde muita força, porque a imagem dessas empresas dos Estados Unidos vai lá para baixo. E aí, o pessoal do Parlamento Europeu consegue aprovar uma reforma de uma diretiva de proteção de dados que eles já tinham para endurecer essa legislação. E aí vira realmente uma lei da comunidade, né, de toda a União Europeia, que é a famosa GDPR, né, a General Data Protection Regulation. E aí ela entra em vigor em 2018, que é quando o Brasil aprova a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é interessante também que aqui no Brasil a gente tem um viés muito voltado para direitos do consumidor para falar de proteção de dados. E isso é uma questão que eu acho que entra nesse ponto da coletivização que vocês mencionaram, né, de não só do indivíduo, mas toda a pauta de direitos do consumidor, ela pega também por esse lado de coletivizar a tutela de dados pessoais. E aí tem até uma questão de... A gente tem hoje, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente vê muito da Senacom, que é a Secretaria, né, de Defesa do Consumidor, atuante também nesse tema. Enfim, essa é um viés que eu acredito das ações que vêm sendo tomadas. O outro, e aí é mais voltado para nós internacionalistas, digamos assim, é de como que a gente olha isso no âmbito internacional, no sentido de quais espaços isso está sendo discutido e quais ações estão sendo tomadas em âmbito internacional. Então, para além dos estados nacionais, para além de legislações federais, o que está acontecendo? E aí vocês já deram um ótimo exemplo, também logo depois do caso Snowden, que foi a aprovação de uma resolução na ONU de direitos humanos, né, que coloca a privacidade como um direito humano a ser protegido tanto no mundo offline quanto no mundo online. Isso era uma coisa que a gente falava muito 10 anos atrás, mas que hoje é até engraçado de falar, porque não existe mais mundo online e offline, né? Já ficou uma coisa só, tá tudo muito imbricado. Então, você falar de direitos humanos, você falar de ONU, você falar, por exemplo, de espaços como a OCDE, que trabalha também muito políticas de diretrizes para a internet, políticas de proteção de dados. Agora, o que está acontecendo muito também de diálogo? A questão de... E aí vem também esse caso da Cambridge Analytica, né? De fake news e manipulação eleitoral, enfim. A questão da integridade informacional, né? Vocês viram a discussão que isso deu aqui no Brasil, depois das últimas eleições, e principalmente agora depois do 8 de janeiro, para aprovar o PL das fake news, né? Que ficou conhecido, que é o PL 2630.
que ainda não foi aprovado, né? Tá uma discussão imensa, porque é uma coisa muito complexa. Como que você vai responsabilizar essas plataformas pelo conteúdo que está sendo disseminado? E como que você vai mexer exatamente no modelo de negócio dessas plataformas? Que é essa questão de usar os dados das pessoas para voltar para elas um conteúdo específico. Então, até teve um evento a Unesco está liderando esse processo, e outro espaço internacional onde isso está sendo discutido, porque a Unesco, né, que trabalha muito com a promoção à educação, à ciência, ela pegou essa pauta da integridade informacional. E aí vem uma questão interessante também, que eu estou analisando no meu doutorado, sobre o escopo dessas instituições, né? Mas por que a Unesco está trabalhando com isso? Qual que é o escopo daquela instituição? Qual que é o melhor espaço político internacional para se endereçar um determinado ponto, né, que advém de todo esse modelo de negócio? E aí a gente chegou lá na Unesco para falar de fake news, de moderação de conteúdo, e de repente a conversa falou, mas o problema é o modelo de negócio dessas plataformas. E aí você vai afetar um ente privado. Como que você vai agir sobre isso no campo internacional? E para essas empresas fica muito cômodo, porque elas são sediadas nos Estados Unidos, onde você não tem legislações para isso. Você não tem uma lei federal de proteção de dados, por exemplo, como a gente tem no Brasil. Acho que o máximo que a gente tem lá, assim, mais próximo, é uma lei estadual da Califórnia, mas que também não é tão rígida como a lei europeia, por exemplo. Então, você começa ali naquela cultura da inovação, da promoção da tecnologia, né, do tecnosolucionismo, que vem dos Estados Unidos e acaba sendo exportado para fora. E aí a gente também tem uma dificuldade, que é você, beleza, vou fazer uma lei, né, a União Europeia fala, vou fazer uma lei para endereçar a proteção de dados. Ou eu vou fazer uma lei para ver a responsabilidade dessas plataformas com questões de conteúdo, que agora é o DSA, é o Digital Services Act, que está entrando em vigor agora. Mas a velocidade da tecnologia é tão alta que você não consegue, né, regular a tempo. Então, como que você vai fazer uma lei que não fique datada, né, que seja uma lei talvez mais voltada a princípios, como é o Marco Civil da Internet, e que a partir dali o judiciário possa tomar as decisões, as interpretações para aquilo ser regulado? Porque se você criar uma lei específica de regulação, amanhã vai surgir uma coisa diferente, aí você não vai ter uma lei para basear isso, né? E a gente tem uma discussão muito grande aqui no Brasil sobre isso, por exemplo, no próprio PL das fake news, né? Que eles queriam aplicar a legislação para plataformas, se eu não me engano, com mais de 10 milhões de usuários anuais, acho que tinha um número assim. E aí entravam lá algumas plataformas, e aí começou, no meio da discussão, ter aquela crise do Discord, né? E aí começou a ter os ataques nas escolas e aquela preocupação de, nossa, essas informações estão no Discord. Ah, mas o Discord não vai entrar no escopo da lei porque não tem 10 milhões de usuários. Então você não consegue prever o amanhã. E a gente está num ponto tão interessante para pensar isso com o próprio uso da inteligência artificial, que agora também está sendo discutida a lei de inteligência artificial, que é o PL 2338 aqui no Brasil. Né? Como que você vai regular um conteúdo numa plataforma que pode ter sido gerado por uma inteligência artificial, né? Que se enquadraria como uma fake news, por exemplo. Então, não é uma questão simples, né? Mas eu acho que a gente tem esses dois campos de ações, tanto ações nacionais, mas que também não podem ser isoladas, não pode ser uma lei que não dialoga com o que está acontecendo no resto do mundo, senão você vai acabar fechando uma internet para si, e aí essas questões de soberania digital vão entrar uma outra discussão agora, que é a fragmentação da internet, né? A internet é fragmentada? Não, ela pode se fragmentar, porque a grande vantagem da internet é você poder ver os conteúdos que estão em outros países, se comunicar com pessoas que estão em outros territórios, né? E aí, se você fecha isso, o que sai disso, né? Parece uma coisa que vai retroceder. Ou como que você vai, talvez, abrir uma parte da sua internet para fora e uma outra não, como a China faz? Então, essas questões de soberania digital são muito delicadas, né? Você pode pensar desde o que você vai entender por conteúdos que estão disponíveis, até questões regulatórias de como a minha lei de proteção de dados vai dialogar com outras leis e que vai permitir uma transferência de dados, se a empresa seguir certos princípios, por exemplo, ou se o próprio Estado seguir certos princípios, que também isso nem sempre acontece.
E como que você vai ter uma transparência para o usuário, para ele saber o que realmente está sendo feito, né? Para onde os dados estão indo, quem que está processando, se ele vai ser compartilhado com terceiros ou não. E ter um entendimento acessível também para ele, né? Porque não adianta essas empresas colocarem aquelas milhões de páginas que você só tica ali, aceita, e você não leu nada. E você deu o seu consentimento, e você nem sabe para quê. Então, você pensar tudo isso, né? Como que vai ser a comunicação com o usuário, como que vai ser a relação do Estado com a empresa, do Estado com outro Estado, ou de uma empresa de um país A com uma empresa de um país B. As leis de regulação estão aí para isso. E aí você tentar fazer uma cooperação internacional, você levar isso para um espaço internacional como a ONU ou como a OCDE, por exemplo. Acho que são as ações que a gente está vendo hoje e que valem a pena se vocês forem dar continuidade nesses estudos, eu espero muito que vocês deem, olhar um pouco para isso. Estou falando muito, eu vou parar por aqui, vou devolver para vocês fazerem os comentários de vocês também sobre isso, e a gente pode trocar mais, ou eu posso depois fazer alguns comentários mais específicos disso que eu falei, envolvendo as empresas. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para os apresentadores para que eles possam responder os comentários da Jaqueline. Muito obrigado pelos seus comentários, Jaqueline. A primeira coisa que me veio à mente quando você falou sobre o rápido avanço da internet foi justamente o que você comentou logo em seguida, sobre o avanço da inteligência artificial. No início do ano, a gente não ouvia falar sobre ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial, e isso foi algo que surgiu recentemente, já está sendo pensadas meios de regulação da inteligência artificial. Recentemente foi encerrada a greve dos roteiristas, dos atores de Hollywood, se eu não me engano, que estavam. Uma das pautas era justamente contra o uso da inteligência artificial sobre alguns processos na produção de mídias digitais. De fato, é muito difícil pensar em regras, legislações nesse sentido, regular as tecnologias digitais, visto que a cada dia pode surgir uma ferramenta nova e vai fazer parte do escopo da lei, melhor fazer uma emenda, criar uma nova lei, então é muito difícil acompanhar o avanço da tecnologia. Também, como você comentou sobre o caso do Discord, eu nunca pararia para pensar nisso. Tá bom, vamos limitar, vamos colocar um marco que é a partir de tantos usuários, a empresa se encaixa no escopo da lei, mas o Discord é muito nichado, então acaba não fazendo parte. Então também acaba abrindo brechas para novas estratégias das Big Techs, outras empresas menores que podem vir a surgir. Pode ser que elas surjam com um propósito de não se encaixarem na lei existente, é algo que também a gente pode pensar a partir da sua fala, o que me veio à mente. E outra coisa que eu também penso bastante a respeito é das empresas serem sediadas nos Estados Unidos, todas essas 5 Big Techs, é a questão do banco de dados. A gente mal para pensar que a nuvem, na verdade, é uma infraestrutura física. Existem bancos de dados, data centers, que armazenam todas essas informações. E, em grande maioria, todos os data centers estão localizados nos Estados Unidos. É interessante abrir um mapa que mostra a localização de cada data center. Poucos estão localizados no Brasil, tem alguns da Google que eu sei. Aqui do lado, você não consegue ver, mas aqui na janela a gente consegue ver o data center, que é do Santander. Data center do Santander, são 3 prédios gigantescos, também subterrâneos. Tem um data center aqui do nosso lado, isso é internet, é uma infraestrutura física. E a maior parte dela está localizada onde? Norte global, em sua maioria Estados Unidos. Um tempo atrás, agora eu estou desenvolvendo uma iniciação científica também na temática de tecnologia, investigo mais sobre cabos submarinos, o que também traz a questão da infraestrutura física da internet. E antes de decidir estudar isso, a minha orientadora enviou um documento sobre um documento da União Europeia com um projeto sobre soberania digital. E o que eu notei, lendo o documento, é que ele diz respeito muito mais ao desenvolvimento de tecnologias que não, o projeto não questiona
a dominância das empresas estadunidenses, não com tom de crítica, mas muito mais na União Europeia ter a capacidade de alcançar as tecnologias e também controlar parte dos meios, seja a criação de data centers ou de outras empresas que também acompanhem o desenvolvimento, o avanço das empresas já estabelecidas. Então, é muito interessante pensar onde está localizada a internet, tanto na questão da infraestrutura ou em possíveis reações, projetos de países que buscam ter maior dominância ou questionam a hegemonia dos Estados Unidos no que diz respeito à internet. A União Europeia busca correr atrás desse atraso e também acho interessante ver que o Brasil é um país que é muito avançado em pensar legislações sobre o uso da internet e, de modo mais geral, também. Isso é a minha fala dessa forma. Foi isso que eu pensei durante a sua fala. Você falou do Discord como uma brecha e eu lembrei do Telegram. Eu não sei a quantidade de usuários que o Telegram tem, mas eu acredito que ele também possa ser tido como uma brecha, talvez, porque pela decisão do Supremo Tribunal de uma hora deixa ele ativo, uma hora desativo, uma hora ele tem que ficar, outra hora ele tem que sair, porque querendo ou não, o Telegram é um grande intermediário para informações falsas, para mobilização para mobilização política de grupos de extrema direita. O Telegram foi um que eu lembrei quando você estava falando sobre como é difícil mapear, como é difícil delimitar essa questão. Mas outra fala sua também que me marcou foi a questão de que como o uso dos dados ele acaba sendo um modelo de negócio realmente das big techs, porque quando eu tive a oportunidade de estudar na França, administração, tinha um curso lá que se chamava Marketing e Business. E o curso era basicamente ensinando como os sites que a gente acessa tem toda aquela questão de administração dos cookies, e os cookies são vendidos para grandes servidores de marketing, tipo de advertisement, e aí é muito mais fácil você conseguir direcionar uma propaganda particular para quem teria interesse no conteúdo que você está vendendo. Mas aí a gente entra na questão que esse curso ele realmente existia. O curso era praticamente para como você vender e qual que era o benefício desse tipo de coisa. E é muito interessante. E aí é muito interessante porque a gente, no curso de administração, a gente pensava muito nesse marketing, no uso desses cookies para fins comerciais, mas aí a gente entra, tipo, os cookies não são só questões comerciais. A gente entrava no site, um do exemplo que eu lembro muito, do New York Times, por exemplo. Ele não está só pegando, tipo, se eu prefiro livros de suspense ou livros de romance na Amazon. Não, ele está pegando que tipo de preferência política eu prefiro ter notícias ou atualizações sobre. Então, é realmente um meio de negócio. Essas grandes big techs, elas conseguem pegar os dados que a gente tem para comercializar e trazer propagandas mais direcionadas. Eu lembrei disso. Uma coisa que me marcou foi a questão que você falou do WhatsApp, que quando, por exemplo, ele acaba parando de funcionar no Brasil, a vida de todo mundo meio que é impactada. E achei uma questão interessante, principalmente porque o WhatsApp é da empresa Meta, e mesmo que eles falem, até que tem em todos os chats de conversa, eles falam que seus dados são protegidos, até que ponto isso é verdade? Porque teve a questão que a Camila comentou do Facebook vendendo dados para a eleição do Donald Trump. Então, e o WhatsApp como uma ferramenta tão essencial, principalmente na vida, pelo menos na vida dos brasileiros, a gente usa como vida pessoal, a gente usa também como ferramenta de trabalho. Então, acho que vale a pena a gente pensar nessa questão também, porque a gente compartilha tudo pelo WhatsApp e pode ser também uma grande ferramenta de coleta de dados que pode influenciar a nossa vida pessoal, pode influenciar o nosso consumo. Então, acho isso bem interessante. Vou retomar aqui, então. Posso pegar? A gente só gostaria de perguntar sobre o seu trabalho, Jaqueline, no Data Privacy Group. Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso, por favor?
Com certeza. Eu vou só comentar rapidamente o que vocês trouxeram e já passo, vou pegar um gancho para falar um pouco do trabalho que eu estou fazendo na Data. Primeiro, o Giovanni comentou do uso de IA, né? E eu estava pensando aqui, os Estados Unidos, ironicamente, né, a gente está falando aqui, os Estados Unidos não regula nada e lá, tipo, terra sem lei, entre aspas. Mas o Biden acabou de soltar uma ordem executiva sobre inteligência artificial, dando alguns prazos para vários departamentos, agências de regulação dos Estados Unidos estudarem esses casos de inteligência artificial e proporem alguma ação sobre, né? E aí tem uma das ações que ele propõe nessa ordem executiva é que as empresas que têm nuvem, as empresas americanas que têm esse serviço de nuvem, como a Microsoft, que vocês trouxeram, elas têm que avisar o governo quando uma entidade de outro país estiver usando a nuvem para treinamento de IA. Então, você vê como que os Estados Unidos está buscando um controle maior e também uma concorrência direta com a China, né? A China tem esse controle, a China está saindo na frente em muitos aspectos de inovação, e principalmente de hardware, que os Estados Unidos talvez ficou um pouco para trás, né? Os Estados Unidos ficou mais nos serviços, nas plataformas. Então, os Estados Unidos está correndo atrás de fazer um pouco mais desse controle também, e tem uma expectativa, né, lá de que essa ordem executiva acabe sendo uma base para formular uma lei lá nos Estados Unidos, até porque o Biden também pega muito nessa pauta do trabalho, né, de trabalho plataformizado. Agora ele e o Lula tiveram um encontro que eles falaram sobre isso, né, e são dois presidentes que querem levar muito essa pauta. Então, tá tudo, né, no fim relacionado, assim, mas como que os Estados Unidos vai ter uma lei de inteligência artificial também, se eles não têm uma lei de proteção de dados para começar, né? Então, eu acho que tem tudo isso que a gente pode ir pensando. E essa questão de soberania digital, de você, nem vocês falaram da União Europeia, né, de criar os serviços, criar os próprios serviços, investir no hardware, investir na sua nuvem, esse é um dos aspectos da soberania digital, né? Você não depender de um outro país para ter os produtos, para ter o acesso. E aí, já puxando um pouco para o trabalho que eu estou fazendo atualmente, eu estava conversando recentemente com um servidor do Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui do Brasil, que está olhando para a pauta de IA e está pensando justamente isso. Como que a gente vai pensar um uso da inteligência artificial e de sistemas de IA brasileiros e não depender, né, de serviços estrangeiros ou dessas empresas. Não sei se vocês já notaram, por exemplo, mas o gov.br, né, que concentra vários serviços, serviços, assim, básicos de cidadania, né, que o cidadão tem direito, tem que ter o acesso, aquilo lá roda na AWS da Amazon. Então, todos os dados nossos, queira ou não, estão indo para lá, sabe? Então, como que o Brasil pode pensar um uso próprio, uma criação própria, né? E o Brasil tem uma cultura muito forte de anos atrás, isso desde a década de 2000, do software livre, né? E de você fazer programas de código aberto, e ter sistemas, enfim, que não dependam, né, dessas empresas estrangeiras. Acho que isso está voltando agora para a discussão, então é um ponto interessante para a gente ficar atento. E aí a Camila também falou do Telegram, né? E é isso que eu penso, sabe, Camila? A gente não pode pensar uma lei pensando em plataformas específicas. A gente tem que pensar no tipo de serviço, e é lógico que outros serviços vão surgir, coisas que a gente nem imagina, mas pensar num tipo de serviço e no que pode ser feito para mitigar os danos que vêm dali, sabe? Eu acho que ninguém vai parar de compartilhar os seus dados com essas empresas, mas se você for prejudicado, se você se sentir lesionado em algum momento, ou que você foi discriminado, você tem como recorrer sobre isso. Então, acho que as leis, elas estão aí para isso, né? E você falou muito também da questão do marketing. Sem dúvida nenhuma, assim, tem vários cursos até que se você procurar, tipo, proteção de dados para marketing. E aí você vai ver quais são as bases legais que a lei permite que você faça essa coleta de dados e tudo mais. Mas eu acho que a questão da lei é essa, né? De uma proteção, principalmente aqui no Brasil, quando a gente pensa na IA, por exemplo, o projeto de lei que está sendo debatido no Senado, a gente está falando muito lá de você ter critérios claros para não discriminação, né? Porque é muito fácil você ter sistemas que vão discriminar
grupos de pessoas, né, que vão discriminar minorias. Então, isso é uma coisa que, às vezes, os países do norte global nem estão pensando, porque esses problemas não são tão claros lá, mas aqui é muito. E aí a Ana Júlia também comentou do WhatsApp, e aí essa questão, né, de quanto que eles têm de acesso aos dados. O bloqueio no WhatsApp no Brasil, ele aconteceu mais de uma vez já, porque investigações que estavam acontecendo pediram ordem judicial para ter acesso às conversas, né, de suspeitos ali de uma investigação. Só que o WhatsApp é criptografado, então não tem como a empresa ter o acesso à conversa, somente a pessoa que enviou e a pessoa que recebe, né, que tem esse acesso. É a criptografia de ponta a ponta. Isso dá uma segurança, isso é uma das bandeiras que o Snowden carrega, por exemplo, né, depois de ter feito toda aquela denúncia, falar, olha, a gente precisa de serviços com criptografia que protejam as informações das pessoas. E o WhatsApp tem isso. Só que o que o WhatsApp tira dali para ele? O acesso aos metadados, né, que são aquelas informações de como que você está se conectando. Então, por exemplo, que horas que você acessou o WhatsApp, com qual aparelho você está usando. Então, se você tem um iPhone, se você tem um Samsung, o sistema operacional que você usa, e tudo isso vai ajudando a perfilizar a pessoa, né? Vai ajudando a entender quem que está usando aquele aparelho, e aí vai misturar com mais uma série de dados, né, dos outros serviços que a Meta tem, né, da família Meta, e aí esse cruzamento de dados acaba permitindo todos esses processos de datificação. E aí, agora falando um pouco mais específico do meu trabalho, eu estou coordenando essa área na Data Privacy Brasil, que é uma entidade que congrega dois espaços, né? A gente tem uma escola, fornece cursos de proteção de dados, mas também de regulação de outras tecnologias, e IA está sendo uma questão muito procurada agora. Mas eu trabalho mais na parte da ONG, que a gente realiza pesquisa de interesse público a partir de financiamentos éticos, financiamentos de filantropias mesmo, muitas internacionais, para fazer essas pesquisas de interesse público e tentar incidir nesses processos de governança, em processos legislativos mesmo. Então, desde a gente fazer uma conversa com legisladores, com deputados, por exemplo, aqui no Brasil, né, um contato que para a gente é fortíssimo é o deputado Orlando Silva, que é o relator agora do PL das fake news e foi o relator da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ter esse diálogo com os assessores, né, com os deputados, participar de audiências públicas, por exemplo, de consultas públicas que o governo às vezes coloca sobre esses temas. A gente realiza essas pesquisas para poder fazer essa incidência, né, e tentar apontar, de acordo com os estudos que a gente faz, os melhores caminhos. E eu estou olhando bastante também agora para processos de governança internacionais que estão discutindo esses temas. Então, por exemplo, a ONU está discutindo, desde o final do ano passado, um processo chamado Pacto Global Digital, onde eles querem estabelecer uma série de princípios em vários temas das pautas digitais, então inclui inteligência artificial, proteção de dados, o uso de dados como um bem público comum, né? Como que os dados podem ser trabalhados para melhorar a vida dos cidadãos e não só extrair informações lucrativas para as empresas, né? Mas como que esses dados podem ser um bem público, por exemplo, para a mobilidade urbana, para meio ambiente, né? Como que esses dados dos municípios, por exemplo, desde o local ali até o governo federal, eles podem ser coletados e trabalhados para melhoria de serviços públicos, por exemplo. E aí a ONU está trabalhando nesse processo super longo, teve algumas consultas públicas também, a gente contribuiu, sobre quais devem ser os princípios e quais ações cada grupo de ator deve tomar. Então, o que os estados podem fazer, o que o setor privado pode fazer, o que a sociedade civil e a academia podem fazer. Acho que muitos desses processos, quando a gente pensa no âmbito internacional, são pensados assim, né? Quem são os atores participantes? E aí é muito difícil você falar em temas de internet que só um ou outro ator importa, porque todo mundo está envolvido, todo mundo consome a internet, mas também constrói a internet, né? A gente que está colocando os conteúdos lá, a gente que está fazendo uso dos aplicativos, dos diferentes serviços. Então, pensar tudo isso no âmbito global é muito complexo, porque você conseguir algum consenso sobre isso é difícil, né? Você às vezes tem consensos dos setores, ou às vezes nem isso. Você tem pessoas do governo que, né, um do poder legislativo e um do poder executivo, que pensam diferente sobre o mesmo tema.
Então, são casos bem complexos, mas que têm esses diálogos, que têm esses espaços para tentar chegar em algum ponto comum. E agora, acho que o processo que eu mais destacaria que está acontecendo é o G20, porque o Brasil vai assumir a presidência do G20 agora em 2024, né? Uma coisa inédita, isso nunca aconteceu. E aí o Brasil pode colocar essa agenda, né, do que é prioridade para ele, e a gente está em diálogo com várias instituições, tanto do governo como outras instituições da sociedade civil, para tentar montar essa agenda das pautas digitais, né? Então, um dos grupos de engajamento do G20, que é esse grupo de think tanks, que a gente está tentando participar, já estamos, na verdade, participando, né? Mas vai ser oficializado agora no final de novembro, começo de dezembro, que é quando o Brasil, de fato, assume a presidência, né? Em dezembro. A gente tem uma força-tarefa chamada Transformação Digital Inclusiva, porque o Brasil está priorizando muitas pautas que têm mais a ver com desigualdades, né? Com acesso. Então, ali dentro você tem, por exemplo, temas como o acesso significativo, né, que não basta só você dar a conexão para a internet, mas tem que ser uma conexão que atenda às necessidades da população. Então, por exemplo, o WhatsApp é gratuito para vários planos de celular, não é? Mas o gov.br não é, por exemplo. E o gov.br tem serviços básicos ali para o cidadão. E aí volta naquele ponto, né? Como que o WhatsApp chegou a ser tão um serviço essencial assim, mas é de uma empresa privada dos Estados Unidos. Então, pensar um pouco essas questões, sabe? Acho que um pouco de soberania digital. O Brasil quer levar a pauta de IA, quer levar a pauta do trabalho, né? Do trabalho plataformizado e quais os direitos que os trabalhadores têm que ter. A própria pauta de governo digital também, né? Então, serviços como o gov.br e outros serviços que vários municípios também já têm, como que eles podem estar coerentes, né, com uma sociedade datificada, então o uso desses dados para realmente atender às necessidades do cidadão e não para causar algum tipo de discriminação. Essas bases de dados, elas estão coerentes, elas estão com os dados corretos das pessoas, elas vão funcionar, né, porque tem muito serviço que a gente às vezes tenta acessar e não funciona. A gente viu muito isso na época da pandemia, quando teve aquele auxílio emergencial, né? Teve várias pessoas com dificuldade para conseguir o auxílio porque não conseguia cadastrar ou porque os dados não estavam batendo. Então, tudo isso é uma série de ações e tarefas que o governo tem que começar a pensar e começar essa transformação de dentro, então, do próprio governo, e aí pensar as relações que vai ter com as pessoas e com essas empresas, né, que já têm muitos desses dados, que já estão na vida do cidadão. Vai ser difícil a gente trocar o WhatsApp por um aplicativo que faça a mesma coisa, porque a gente já está ali acostumado, tem uma comodidade. Então, acho que são esses pontos assim que o Brasil está tentando trazer e que a gente vai discutir com vários setores, porque tem vários grupos de engajamento no G20 que envolvem empresas, que envolvem representantes da sociedade civil, representantes de sindicatos trabalhistas, e levar essas recomendações para as reuniões ministeriais do G20 que acontecem no ano que vem no Brasil. Acho que esse está sendo o foco agora, mas a gente tem vários espaços que, enfim, todo ano estão debatendo isso, e é por isso que a gente tem que ficar atento também com o que está acontecendo em outros países, o que os Estados Unidos está propondo, o que a União Europeia está propondo, o que está acontecendo na China, como que o continente africano está vivenciando isso, né? Depois do Brasil, quem assume a presidência do G20 é a África do Sul, e idealmente essas presidências têm que ter uma continuidade de agenda, né? Mas isso é muito difícil, porque cada país quer colocar suas prioridades. Mas, por exemplo, a Índia trabalhou muito o que eles chamam de tema de infraestrutura pública digital, que é muito isso do que a gente está conversando. E o Brasil está trazendo essa mesma questão, mas com o nome de governo digital. Né? Talvez até para dar mais uma proximidade com o gov.br, uma coisa que as pessoas já estão mais familiarizadas. Acho que é isso, assim, um pouco do meu trabalho. Estou em contato com, enfim, várias pessoas de governo, de outras entidades, sociedade civil, ONGs, think tanks, academia, né? Muitos professores, pesquisadores que estão atuando nisso há muito tempo, então tem muito conhecimento, muitas pesquisas que a gente pode usar de base, né, para fazer essa incidência. E acho que é isso. Vou voltar para vocês, se tiverem mais alguma questão, algum comentário. Muito obrigada pelo tempo. Nós já vamos para o encerramento, então estamos chegando ao fim do nosso evento.
Encerramos, assim, a nossa 9ª mesa do 5º ciclo de debate discente do Série Facamp. Gostaríamos de agradecer a presença de Jaqueline Picato pelo excelente debate com os nossos alunos e alunas. E também parabenizar os apresentadores da mesa de hoje, que desenvolveram pesquisas incríveis. Agradecemos a presença de nossos alunos, professores, convidados e aproveitamos para convidar vocês para a 10ª mesa do ciclo, que ocorrerá ainda hoje, 13 de novembro, às 13h30. O tema da mesa é Política Externa dos Estados Unidos. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada, Jaqueline.